Vamos lá, pessoal. Essa semana nós vamos estudar um pouco sobre relações e equações trigonométricas, ok? Que está na apostila 1, módulo 3. Na última aula nós estudamos sobre algumas razões trigonométricas, não sei se você lembra, que são baseados dentro de um triângulo retângulo, ok? Que são seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente, ok? Então, isso aqui são as nossas razões que nós conseguimos obter num círculo trigonométrico, ok? Mas tem algumas relações ou identidades trigonométricas que conseguimos obter lá também a partir desse mesmo triângulo retângulo, ok? Então preste atenção aqui. Eu tenho, né, como vocês sabem, meu círculo trigonométrico é uma circunferência de raio 1 unitário, beleza? E eu sempre vou formar aqui dentro dele, tá? A partir de um ângulo aqui que eu vou gerar, sempre esse triângulo retângulo, ok? Onde a base do meu triângulo aqui vai me dar o valor do cosseno e, na realidade, esse cateto aqui, ó, essa altura desse triângulo, ele vai me dar o valor de seno, beleza? Então, exatamente por causa disso, nós podemos falar que esse lado aqui, né, na realidade é o valor do seno de um ângulo que eu vou conseguir obter, ok? E esse lado aqui, que é a base, é o valor do cosseno de um ângulo que eu também consigo obter. E a nossa hipotenusa, obviamente, ela mede 1. Por quê? Porque ó, a distância do centro até esse ponto aqui, na circunferência, ele é o próprio raio. E como eu falei, essa circunferência tem o raio unitário, raio 1, beleza? Então, quando nós fazemos Pitágoras, ok? Nós descobrimos a nossa relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado do ângulo, beleza? Que nesse caso aqui é alfa, seno ao quadrado de alfa, mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, tá? Essa relação ela é obtida a partir do teorema de Pitágoras aplicado naquele triângulo dentro do nosso ciclo trigonométrico, ok? E a partir dessa relação fundamental, nós temos as nossas identidades trigonométricas, que são, na realidade, nós temos várias identidades, ok? Só que nós usamos essas duas que são as principais, ok? Que se derivam da fundamental, que é secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x, tá? Lembrando que x e alfa, galera, tá representando um ângulo, tá? Não precisa ser tudo alfa ou tudo x, ok? É um ângulo que ele vai te dar ali, tá? Então, essa relação aqui, né, ela é gerada, ela é formada a partir da aplicação do teorema de Pitágoras, ok? Que acontece dentro daquele triângulo retângulo, tá? Dentro do nosso círculo trigonométrico, tá bom? E essas relações aqui, essas identidades trigonométricas, elas são obtidas a partir dessa relação fundamental, tá bom? Então, eu quero mostrar para vocês, a partir dos exemplos que eu vou fazer ali no quadro, tá? Com vocês agora, como é que nós utilizamos aquelas identidades ou até mesmo a nossa relação fundamental, ok? Para calcular, seja seno, ou cosseno, ou cotangente, ou a secante, tá bom? Então, vamos lá no quadro rapidinho para fazermos os exemplos. Vamos lá, pessoal. Olha só. Nosso primeiro exemplo aí, né, falando sobre a relação fundamental, ok, e as identidades trigonométricas é a seguinte, né, preste atenção. Ele está me dando o valor de cosseno de alfa, onde alfa é um ângulo, beleza? E ele quer saber o seno de alfa, ou seja, o valor dele, tá bom? Só que ele fala o seguinte para mim, ele fala que esse ângulo alfa é um ângulo que está entre 270 graus, ok? E 360 graus, tá bom? Ou seja, esse aqui é um ângulo que ele vai pertencer, ok? Ao meu quarto quadrante. Ah, professor, mas como é que você sabe que esses são os ângulos? Cara, é de tanto ficar fazendo exercício e explicar a matéria, tá? 360 graus e esse cara aqui é o 270 graus. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. Para a gente encontrar, né, esse valor de seno de alfa, eu tenho que lembrar
da minha relação fundamental, ok? Que é seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Já que ele me deu o cosseno, né, ele está me pedindo o seno, eu só vou fazer uma pequena adaptação, tá bom? Vou escrever a minha equação dessa forma aqui, tá? Na qual ela já vai me dar o valor direto, tá? Já que ela quer saber o seno. Então, vou escrever assim: seno ao quadrado de alfa é igual a 1, passa esse mais cosseno ao quadrado de alfa para o outro lado, que vai ficar negativo, tá bom? Agora eu vou substituir nos valores que ele me deu. Seno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos raiz de 3 sobre 2 elevado ao quadrado. Mas, professor, por que você está fazendo isso aqui elevado ao quadrado? Porque o cosseno de alfa, ele está sendo elevado quem? Ao quadrado. Então, também tem que fazer isso. Continuando, vai dar seno ao quadrado de alfa igual a 1 menos raiz de 3 elevado ao quadrado e 2 elevado ao quadrado, tá bom? Os dois aqui estão sendo elevados ao quadrado. Então, ó, raiz de 3 ao quadrado simplifica, né, o índice com o expoente, o 3 sai da raiz, ok? E embaixo 2 ao quadrado vai dar 4, beleza? Faz o MMC. MMC entre 4 e 1 é 4. 4 dividido para 1 dá 4. 4 dividido para 4 dá 1. Então, ó, seno ao quadrado de alfa vai ser igual a 4 vezes 1, 4. Menos 1 vezes 3, 3. Todo mundo aqui sobre quem? 4. Seno ao quadrado de alfa vai ser igual a 4 menos 3. Isso aqui vai me dar 1 quarto. Ele está me pedindo um seno ao quadrado ou o seno? O seno. Então tem que tirar, ó, mais ou menos a raiz quadrada de 1 quarto, tá bom? Então, ó, aqui agora vai ficar seno de alfa é igual a mais ou menos 1 sobre 2. Por quê? Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2. Só que agora eu deixei duas soluções para o seno, um positivo e outro negativo. Aqui que eu tenho que lembrar em que quadrante está o meu ângulo. Esse ângulo está no quarto quadrante. E no quarto quadrante, o seno, ele é o quê? Negativo. Ou seja, o nosso resultado vai ser seno de alfa igual a menos meio. Ok? Essa daí vai ser a solução, tá, do nosso exemplo. Tá bom? Copia aí rapidinho, eu vou fazer o próximo. Beleza? Vamos lá, pessoal. Nosso segundo exemplo está falando que o meu ângulo x está no segundo quadrante, ok? Seno de x é raiz de 2 sobre 3 e ele quer saber a cotangente de x, tá bom? Então, olha só, tem uma relação fundamental, tá bom? Que nós descobrimos a cotangente de x. Que relação é essa, tá? Cossecante ao quadrado de x vai ser igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x, tá bom? Só que a pergunta é, para eu utilizar essa fórmula, eu preciso calcular o valor da cossecante, beleza? É o primeiro passo. Só que eu tenho que lembrar o seguinte, que a cossecante de x, tá, é 1 sobre seno de x, tá bom? E ele me deu o valor de seno de x. Por isso que eu falei para vocês, né, no começo da aula, que nós não podemos descartar aquelas razões que nós vimos da última aula, que é secante, cossecante, cotangente, todas elas, tá? Porque nós podemos utilizá-las, né, para achar ou a cossecante ou a secante, né? E utilizar dentro dessas relações, dentro dessas identidades trigonométricas, ok? Ou seja, é outra forma de você achar esses carinhas aqui, tá? Então, olha só. Já que ele me deu o seno, eu vou substituir, né? Vai ficar o seguinte. Cossecante de x vai ser 1
sobre raiz de 2 sobre 3. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Vamos achar 3 sobre raiz de 2, ok? Achamos isso daí, professor, precisa racionalizar? Não, tá? A gente não vai precisar racionalizar, porque como nós achamos a cossecante e vamos substituir aqui, essa raiz já vai eliminar direta, tá? Ah, professor, de que forma? Então, olha só, eu vou substituir na relação, ó. Se esse cara é a cossecante, beleza? Do ângulo x, lembra que nessa relação, nessa identidade, ela está sendo elevada aqui, ao quadrado. Então, quando você substituir, ela vai estar elevada ao quê? Ao quadrado. Igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. Tá bom, pessoal? Então, ó, fazendo a continha, tá? Isso aqui vai dar o seguinte, 3 ao quadrado vai dar 9. Raiz de 2 elevado ao quadrado, né? Você pode simplificar, ó, se você quiser, tá? O índice com o expoente e o 2 sai da raiz direto. Igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. Passa 1 para o outro lado. Menos 1 igual a cotangente ao quadrado de x. Denominador, quando não aparece, é porque ele é 1. MMC entre 2 e 1 é 2. 2 dividido para 2 dá 1. 2 dividido para 1 dá 2. 1 vezes 9 é 9. 2 vezes menos 1 menos 2. Todo mundo sobre 2. Beleza? Vai ser igual a cotangente ao quadrado de x. Tá bom? Então, ó, 9 menos 2, isso aqui vai me dar 7 meios, igual a cotangente ao quadrado de x, ok? Lembra que tem que tirar para achar a cotangente, tirar mais ou menos a raiz quadrada de 7 meios, tá bom? Então, olha só, qual é o cuidado que você tem que ter aqui, tá bom? Aqui, ó, isso você pode escrever dessa forma. Cotangente de x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 7 sobre raiz quadrada de quê? De 2. Se apareceu raiz no denominador, você precisa racionalizar, ok? Então vai ficar raiz de 7 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2, ok? Lembrando que não pode ficar raiz no denominador, tá? Aqui vai dar 14. 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Tá bom? Ali a raiz quadrada de 14, a gente também não consegue nem fatorar ela, para simplificar. Então ela vai ficar desse jeito. Então olha só. Achamos aqui, tá, a nossa cotangente, beleza? Dois valores, mais e menos. Ah, professor, qual é que nós vamos utilizar? Pô, simples. O seu ângulo aqui ele está em que quadrante? Ah, segundo quadrante. Poxa, então se ele está no segundo quadrante, a cotangente no segundo quadrante, na realidade, ela vai ser negativa. Então, ó. Cotangente de x vai ser igual a menos raiz de 14 sobre 2. Tá bom, pessoal? Acabou a questão. Só isso. Tá? Então anota aí pra gente fazer o último exemplo. Então vamos lá, pessoal. Último exemplo dessa parte aí das identidades, tá? E das nossas relações é o seguinte. Nesse exemplo ele falou que a tangente de 1 é 1, a tangente de x, perdão, é 1. X, que é o meu ângulo, está no primeiro quadrante e ele quer saber o valor da secante desse ângulo. Então a gente utiliza essa relação trigonométrica aqui, beleza? Já que ele me deu a tangente, você vai substituir direto. Secante ao quadrado x vai ser igual a 1 mais 1 elevado ao quadrado. Secante ao quadrado de x vai ser igual a 1. 1 ao quadrado dá 1. Secante ao quadrado de x, 1 mais 1, 2. Secante ao quadrado aqui,
secante de x, né, vai ser igual a mais ou menos raiz de 2. Só que como o ângulo está no primeiro quadrante, o secante lá, ele vai ser positivo. Então, ó, secante de x vai ser igual a raiz de 2 positivo, tá bom? Qual é a diferença de você utilizar aquelas razões, né, para essas identidades trigonométricas? É porque aqui você vai ser obrigado a saber os quadrantes, né, onde cada uma vai ser positiva e negativa. Quando você utiliza as razões, né, se você fosse calcular a secante dessa forma, 1 sobre o cosseno do ângulo, tá? Você ia ver que aqui você não precisava saber, né, em qual quadrante. Porque quando você fizesse esses cálculos, já ia sair com um sinal automático do quadrante onde esse ângulo tá. Tá bom? É a única diferença que você vai ter, tá? Utilizando as identidades, ok? Ou a relação fundamental, ou utilizando as razões trigonométricas, ok? Vamos lá, pessoal, olha só. A adição de arcos é uma coisa bem simples, ok? Às vezes eu quero saber ou o seno, ou o cosseno, ou a tangente, ok? De um arco que vai ser representado ou pela soma ou pela diferença entre dois ângulos, ok? Um exemplo, eu quero saber qual o valor do seno de 45 mais 30 graus, que é a mesma coisa do valor do seno de 75 graus, se você perceber, ok? Então, a gente vai começar a aprender como fazer esse tipo de cálculo, tá? Então, para isso, nós utilizamos, tá? As seguintes fórmulas, né? Ou também conhecidas como as identidades trigonométricas quando falamos de adição de arcos, ok? Que está falando o seguinte, tá? Eu quero saber, né, o seno da soma ou da subtração, ou também conhecido como a diferença entre dois arcos, ok? É o seguinte, é só você fazer seno A vezes cosseno B, seno B cosseno A. Por que eu coloquei aqui mais ou menos? Porque você pode ter uma soma ou uma diferença. Se aqui você tiver uma soma, o sinal aqui do meio, beleza, da sua expressão, também vai ser uma soma. Se aqui for uma diferença, menos, aqui também será menos, ok? Então, isso aqui é conhecido como, né? A minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A cosseno B, seno B cosseno A, ok? Na minha época eu aprendi, né, a gravar essa equação dessa forma, tá bom? Então, se você quiser, fica a dica. Quando nós temos também, né, uma soma ou uma diferença entre arcos, ok? No cosseno, é só você fazer cosseno A vezes cosseno B, ok? Seno A vezes seno B, tá bom? Agora, só tem um pequeno detalhe. Quando aqui você tem uma soma, aqui você vai ter o sinal de menos. O sinal, ele é o inverso, tá bom? Quando aqui é menos, aqui agora vai ser mais, ok? Como é que isso aqui é conhecido? Cossa, cossa, senta, senta, ok? E na tangente, tá? Na tangente aqui, faltou um mais ou menos aqui, tá bom? Mas aqui, ó, nessa fórmula é mais ou menos, tá bom? Então, toda vez que você tiver uma soma na tangente também, numa adição de arcos, aqui, ó, tangente de A mais tangente de B, e o inverso, tá? O sinal só vai aparecer na parte do denominador. 1 menos tangente A vezes tangente B. Quando aqui for menos, tá, pessoal? Aqui em cima, no numerador, vai ser menos. E aqui embaixo agora vai ser mais, tá bom? Essa é a única diferença. Como é que eu decorei na minha época de ensino médio essa fórmula? Simples, tá? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e tem gente que beija, tá? Então, ó, esse E, quando eu falo tem gente que ama e tem gente que beija, é essa multiplicação aqui, tá bom? Então, ó, vou ensinar para vocês como é que nós aplicamos na realidade todas essas fórmulas, ok? Utilizando esses exemplos aqui. Tranquilidade? Então, vem comigo.
nessa parte, ok? Desses exemplos de como utilizar a fórmula de adição de arcos, ok? Que também pode ser uma identidade trigonométrica, tá? Saber como aplicar, né? Como eu falei. Geralmente esses ângulos aqui, pessoal, eles são resultados ou da soma ou da diferença entre os meus arcos notáveis, ou seja, 60, 45 e 30, tá bom? Então, por exemplo, o seno de 75 eu posso escrever dessa forma, tá? Como sendo seno da soma entre dois ângulos, ok? Entre dois arcos de 45 graus mais 30, beleza? Se isso aqui é uma adição de arcos, posso utilizar a fórmula da adição, que é a seguinte, tá? Que é a seguinte, tá? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, né? Vezes cosseno B, né? Se aqui é mais, né? O cosseno B, no caso ali, é 30, né? Mais seno B vezes cosseno A, que é 45 graus, ok? Então, olha só. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Mais seno de 30 graus é meio, vezes o cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Igual raiz de 2 vezes raiz de 3, posso multiplicar porque o índice tem o mesmo valor das raízes. Raiz de 6, 2 vezes 2, 4. Mais 1 vezes raiz de 2, 2 vezes 2, 4. Posso representar isso aqui como sendo raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Pronto. Esse resultado aqui é o valor do seno de 75. Tá bom? Simples assim. Ok? Agora, para o cosseno, o que você tem que ficar ligado? Tá? É a mesma situação. Pode ser a soma ou a diferença, tá? Entre dois arcos notáveis. Então, posso escrever assim, ó. Cosseno de 15 graus é a mesma coisa aqui. 45 menos 30 graus. Ok? Sempre vamos utilizar esses arcos notáveis, ok? Então, ó, cosseno da diferença desses arcos é igual, né? Cossa, cossa, ou seja, cossa A vezes cossa B, ok? Se aqui é menos, mais senta A, que é 45 graus, senta B, que é 30 graus, ok? Igual a musiquinha do slide. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E seno de 30, meio. Aqui vai dar raiz de 6, 2 vezes 2, 4. Mais raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Então aqui vai dar raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Ok? Então, ó, o valor do nosso cosseno de 15 graus equivale a raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Beleza? Anota aí rapidinho para a gente fazer os dois últimos exemplos, ok? No exemplo 3, ele quer que você demonstre isso aqui, tá? Como eu partindo desse primeiro membro aqui, dessa expressão, vou chegar nessa resposta, ok? Então, como é que a gente faz isso? Você sempre começa pela sentença, tá, do seu primeiro membro quando você vai demonstrar, ok? Isso aqui é uma diferença entre dois arcos, ok? Quando eu quero saber o cosseno. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é qual é essa fórmula. Então, ó, cosseno de 3π sobre 2 menos x. Então, ó, vai ficar, né? Cossa A vezes cossa B, que é x. Se aqui é menos, vai ser mais. Senta A, ok?
ok? Vezes senta B, tá bom? Então, olha só, detalhe, 3π sobre 2, pessoal, é a mesma coisa, tá? Que 270 graus, ok? O cosseno de 270 graus, ele é zero, então vai ficar 0 vezes cosseno x mais. O seno de 270 graus é menos 1 vezes seno x, ok? 0 vezes cosseno vai dar 0, menos 1 vezes seno x, menos seno x. Logo, vai dar menos seno x. Pronto, chegamos na nossa resposta, beleza? No último, ele quer saber, né, a tangente de 105. Então, como eu falei, tá? Isso aqui vai ser o resultado da adição entre dois arcos. Quais são? A tangente, né, de 45 graus mais a de 60 graus, ok? Então, ó, tangente de 45 graus mais 60 graus vai ser igual, tá? Tem gente que ama, tá? Se aqui é mais, aqui é mais. Tem gente que beija. Sobre. Se aqui é mais, aqui é menos. Tem gente que ama. Tem gente que beija. Ok? A e B. Ama, beija. Ok? Tangente de 45 graus. Raiz de 2 sobre 2. Mais a tangente de 60 graus. É raiz de 3 sobre 1 menos a tangente de 45, raiz de... Perdão, a tangente de 45, tá? É 1, pessoal, tá? Perdão. Vezes tangente de 60 graus, raiz de 3, ok? Igual, aqui em cima vai dar 1 mais raiz de 3 sobre, aqui vai dar 1 menos raiz de 3. Não pode ficar raiz no denominador, você vai racionalizar, ok? Pelo seu conjugado. O que é o conjugado? Os mesmos valores, só que com o sinal trocado, ok? Isso aqui é o produto da soma pela diferença. E isso aqui, pessoal, tá? É a mesma coisa que eu escrever 1 mais raiz de 3 elevado ao quadrado. Isso aqui é produto notável. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá bom? Então vai ficar assim dessa forma, olha, tá? Vai ficar dessa forma. Ali, ó, tangente de 105 graus vai ser igual. Em cima, quadrado da soma, então, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, sobre 1 menos, simplifico o 2 com o índice, o 3 sai. Aqui em cima vai dar 1, mais 2 raiz de 3, mais, simplifica o expoente com o índice e o 3 sai da raiz. 1 menos 3 aqui vai dar menos 2, igual 3 mais 1, aqui vai dar 4, mais 2 raiz de 3 sobre menos 2, ok? Se você quiser, você pode botar o 2 em evidência. Aqui vai ficar 2 mais raiz de 3 sobre menos 2. E você simplifica, tá? Ó, simplificando por 2, aqui vai ficar 1 e aqui também. E esse sinal de menos inverte o de todo mundo aqui em cima. Se aqui é mais, vai ficar menos. Se aqui era mais, também vai ficar o quê? Menos. Então, essa aqui é o valor da nossa tangente. Beleza, pessoal? Um abraço aí, chupetinhas. Anotem, copiem tudo no caderno, beleza? E até a próxima. Valeu!